Bem-vindos ao primeiro webinar oficial do CorelDRAW X7 no Brasil, ok? Meu nome é Fernando Soares, eu sou gerente de produtos aqui na Corel do Brasil e vou fazer a apresentação desse webinar. Quem vai estar mediando a apresentação para a gente é o Rodrigo. O Rodrigo, ele é nosso especialista de produto aqui e ele vai ser o moderador, ele vai ajudar com as perguntas no decorrer da apresentação. Então, nós só estamos dando alguns acertos aqui na apresentação, mas está tudo praticamente certo. Se vocês tiverem algum problema em ver minha tela, alguma coisa assim, vocês podem comentar nos painéis. Eu vou dar algumas indicações aqui. Como eu disse, esse webinar está sendo gravado, ele vai estar disponível no nosso website para ser assistido em qualquer momento no futuro. A gente vai deixar disponível o link lá no site da Corel desse webinar em português. Existem vários webinars lá, estão ocorrendo diversos webinars ao redor do mundo aí. E a gente vai ter, vocês vão ter lá em português essa gravação, inclusive com as perguntas que nós vamos responder no final com vocês, elas vão estar disponíveis lá. Só para vocês saberem algumas instruções, os microfones de toda a audiência, de todos vocês, eles vão estar no mudo, tá? Para que a gente não tenha nenhum problema de comunicação. Então, só o meu microfone, no caso, vai estar disponível aqui para ser ouvido, no caso. E para fazer uma pergunta, pessoal, vocês só precisam entrar no console do GoToWebinar. No lado direito da tela, o terceiro painel lá na parte inferior do console e clicar no sinal de mais. Aí ele vai abrir a janela de perguntas e, bom, aí você clica no campo com a pergunta e o Rodrigo vai estar assistindo aqui e a gente consegue ir respondendo algumas coisas para vocês e, na verdade, ele vai também filtrar algumas questões, algumas perguntas aí para que a gente trabalhe no final da apresentação, né? O objetivo aqui desse webinar, então, como a gente está falando, é apresentar o CorelDRAW X7, a mais nova versão, a nossa versão mais criativa dos últimos tempos. Ela foi anunciada mundialmente no dia 27 de março. E aí eu espero que vocês aproveitem ao máximo esse webinar, esses próximos 50 minutos, uma hora que nós vamos passar juntos aqui fazendo a apresentação. E que vocês conheçam aí, pelo menos as principais novas funções e o que a gente conseguiu aperfeiçoar na nova versão. Ok? Antes de começar, eu queria agradecer, a gente teve mais de 200 mil participantes, mais de 200 inscrições de interessados em assistir essa apresentação de hoje. Então, desde já eu queria agradecer toda essa audiência, esse interesse. A gente tem uma base de usuários no Brasil que é realmente fã da nossa ferramenta. Então, queria agradecer. E aí, sem mais, vamos começar com os trabalhos aí. Ok? Essa apresentação, como eu disse, logo de cara a gente vai falar um pouco de posicionamento do produto, de como é que funcionam os nossos usuários e tudo mais. Então é uma apresentação, para quem já assistiu a apresentação nossa, já está acostumado a ver apresentações nossas, eu sempre utilizo, a gente aqui na Corel sempre utiliza o próprio CorelDRAW como ferramenta base da apresentação, né? Eu consigo deixar em tela cheia aqui para vocês verem o tempo todo. E nós vamos falando aqui basicamente de usuários. Então, o que é interessante, quem são os nossos usuários? Para quem a Corel direciona o trabalho hoje e os nossos esforços, né? Para vocês terem uma ideia, pessoal, hoje no mundo nós temos aproximadamente 12 milhões de usuários de CorelDRAW. Então é bastante usuário, né? Esses usuários, a Corel respeita e separa esses usuários mais ou menos em dois grupos. A gente trabalha principalmente com os profissionais de design gráfico, que é aquele pessoal que trabalha com o design propriamente dito, que trabalha com a criação, são os profissionais criativos, os designers que trabalham com produção e sinalização. Hoje em dia a gente tem muitas impressoras de gravação, né? Gravação de madeira, gravação em metais, esse tipo de coisa toda, em plástico, impressoras de gravação no geral. Designers de moda e vestuário, que é um dos mercados que mais cresce na utilização de CorelDRAW hoje em dia. A gente tem no Brasil diversas das grandes marcas e dos grandes magazines aí que trabalham com moda nos shoppings, trabalham com o desenvolvimento das suas peças, das suas coleções dentro do CorelDRAW. Tá? Ilustradores e artistas, a gente vai ter alguns exemplos desses trabalhos mais para frente. Na apresentação a gente vai ter oportunidade de ver o que os ilustradores e os artistas estão fazendo com a nossa ferramenta aí. Ok? A gente separa um segundo bloco aqui, não menos importante, mas um segundo bloco de usuários ocasionais. Esses usuários ocasionais, pessoal, a gente trabalha internamente na Corel como profissionais que ficam menos de 5 horas por semana trabalhando com software gráfico. Então,
Aqui na parte de cima é quem trabalha com software gráfico. A gente tem, na maioria dos exemplos, usuários de CorelDRAW que sentam na frente do computador lá de manhã, ligam o CorelDRAW e só fecham no final do dia, às vezes tarde no final do dia. E os usuários ocasionais é quem precisa de uma gestão, de uma criação de produtos gráficos, mas que trabalha nessa área por menos de 5 horas por semana. Né? Então a gente divide mais ou menos esses dois grandes grupos aí. Usuários ocasionais, times de venda e marketing. Então, diversas empresas utilizam o CorelDRAW na área de marketing para comunicação interna, externa, mas não são profissionais, não são necessariamente profissionais criativos, designers. Eles utilizam a ferramenta porque a ferramenta tem uma certa simplicidade, tem um acesso a muitos padrões diferentes de usuários, então a gente consegue trabalhar também. Eles estão em grandes empresas ou então são amadores. O fluxo de trabalho de CorelDRAW, pessoal, a gente também internamente na Corel chama da parte de geração de ideias, né, que é esse primeiro grupo aqui, que a gente chama de geração de ideias, que trabalhar a partir de projetos anteriores. Então a gente entende que o usuário tem muitos projetos anteriores, já teve muita produção de material, já tem lá o seu próprio portfólio, pode precisar trabalhar com algum material anterior, com documentos de clientes, documentos que os clientes enviam para a gente. Aí no CorelDRAW é importante a gente ressaltar a compatibilidade. Cliparts que a gente tem do CorelDRAW, ou então de galerias de clipart distribuídas aí pela internet. Hoje em dia a gente tem muita galeria de clipart sendo distribuída online, mas o CorelDRAW traz uma galeria de clipart bem importante. Stock photo, que podem ser imagens contratadas ou da coleção do próprio CorelDRAW também. Coleções de fontes, que também podem ser, novamente, fontes contratadas ou então fontes compradas de pacotes. Antigamente a gente tinha muita venda de pacote de fontes, hoje em dia elas estão disponíveis também em alguns sites na internet. Impressos e web, então, parte de print web, a gente também tem essa geração de ideias, essa utilização nessa primeira parte do fluxo de trabalho. E o que a gente chama de tela em branco, que é onde principalmente os nossos criadores, o pessoal de ilustração, trabalham. A gente faz a produção do design, a gente tem hoje como pré-produção, que é um mercado, a gente diz ali como opcional, né? Mas são parceiros Corel que também trabalham com a nossa ferramenta, e a gente tem um prazer muito grande, um orgulho muito grande de ser apoiados e trabalhar em parceria com a Holland nas impressões de grandes formatos, nos plotters, né? A Epilog, que é uma empresa que faz as impressoras a laser para gravação, a Wilcom, com os sistemas de bordado, a Hyonet e diversos outros parceiros que são especialistas em determinadas verticais, né? Então, como por exemplo, eu falei da Epilog, impressoras que trabalham com o sistema de gravação a laser e tudo mais. E aí, para a saída, a gente tem esses especialistas em determinadas verticais, mas o nosso público em geral trabalha com a criação de documentos para web, então PDF, EPS, PNG, dos mais diversos, para impressão em desktop, impressão em plotters, em formatos grandes, esse tipo de coisa toda, direto para tecido, né, que é aquele sistema de impressão importado da Art to Garment. A gente tem também as impressões para bordado, então é a saída para bordado, plotter de recorte, muitos usuários de plotter de recorte a gente tem no Brasil, as empresas que trabalham com gráficas rápidas, que trabalham com plotagem de banners, esse tipo de coisa toda. A parte de gravação, né, a gente tem um exemplo aqui de uma Ryonet, de uma impressora de gravação, e a área de sinalização também. Okay? Aqui vão alguns exemplos do que os nossos usuários estão fazendo. Né? Então, basicamente, aqui a gente tem esse artwork que é do José Lopes, dos Estados Unidos. É um projeto super criativo, faz parte do nosso vídeo de introdução do CorelDRAW, feito para produção e impressão direta em tecido. Tá? Então, esse é um exemplo de impressão direta em tecido. Aqui, esse artwork de um artista da África do Sul. O Stefano, o que ele fez? Toda a comunicação visual dessa linha canina, né? Então, desde o tagzinho que dá os ingredientes do biscoito canino, até o cartão de visita com uma dobra, super interessante aqui, e até a interface do Facebook da empresa, que foi desenvolvida também a partir do CorelDRAW. Então, toda essa montagem aqui é bem interessante que o pessoal anda fazendo hoje em CorelDRAW, ele dá print screen na área do Facebook, você fazer uma montagem
aqui do teu thumbnail para ele se aplicar em automático junto com a imagem de fundo, né? A gente consegue fazer esse design ficar perfeito a partir do CorelDRAW, a partir de um print screen. Se vocês quiserem algumas ideias de como fazer isso, pode pedir para a gente, eu vou deixar meus contatos no final, vocês podem pedir para a gente que eu monto um tutorialzinho rápido para vocês aprenderem como fazer isso. Aqui é um dos nossos principais criadores dos Estados Unidos, que é o Joseph Dias. Fez um trabalho fantástico de banerização, de envelopamento de veículos com para essa van, né? É um trabalho bem sofisticado, bem bacana, o carro está inteiro banerizado até o teto, é bem interessante. E aí, lá da Rússia, o Lineking, que é a imagem que a gente está usando no lançamento, então que a gente já está usando no nosso site, é uma criação espetacular, ela é absolutamente vetor. Para vocês terem uma ideia, pessoal, esse vetor já desenvolvido em CorelDRAW X7, ele tem 537 KB. Tá? Então, porque ele é absolutamente vetor. Ele é um desenho, ele parte de uma ideia muito interessante do Lineking, e é um artista russo que foi um dos ganhadores do contest do ano passado. Tá? Então, é um dos processos de idealização, aí a gente vai falar um pouco disso mais para frente. Bom, falando de tendências de softwares e aplicativos, né? O que a gente tem no CorelDRAW e o que a gente trabalha na Corel para se manter atualizado? Então, a gente tem o interesse que vocês trabalhem de acordo com as novas tendências de mercado, de acordo com as tendências das novas aplicações e de para onde o mercado de software e de aplicativos está com esses novos horizontes. Então, a ideia aqui, a gente está usando como exemplo a interface do Microsoft Office, de como ele era na versão 2003 e como é que ele é na versão agora, na nova versão. Então, as interfaces ficaram mais clean, ficaram mais modernas. A gente tem tentado trazer informações necessárias para a utilização da aplicação, mas que, na verdade, não tire a atenção do usuário, e a gente está acompanhando essas novas tendências de mercado de interfaces modernas, como, por exemplo, o update da interface do iOS 7, para quem trabalha com iPhone, trabalha com iPad. A gente tem também todo esse processo de modernização de interface. A gente vai mostrar para vocês como é que ficou a nova interface. Então, parte dessa modernização foi a modernização da nossa marca, né? O CorelDRAW X6, ele, na verdade, já está com 2 anos de uso, e a gente modernizou toda a nossa marca para trabalhar com ela, com vocês aí. Quer dizer, a gente tem o CorelDRAW sendo utilizado há 25, esse é o 26º ano de CorelDRAW, e a gente tem o prazer de anunciar para vocês a nova marca do CorelDRAW X7, como é que ela está agora flat, toda modernizada, toda acompanhando essas novas tendências de mercado, para que a gente ganhe aí um espírito de sobrevida para os próximos 25 anos, 26 anos de utilização de CorelDRAW. Né? Então, basicamente, essa é a nova marca do CorelDRAW, é a nova identidade visual que a gente tem no CorelDRAW. Ok? Basicamente aqui, pessoal, o que a gente vai falar um pouco, eu voltei aqui, vocês vão perceber que eu vou e volto falando de CorelDRAW e mostrando novas ferramentas para vocês. Aqui a gente está usando tudo dentro do CorelDRAW. Então, continuando aqui na nossa apresentação, o que está incluso e por que a gente trabalha com essas versões, por que a gente traz isso tudo para o mercado. Então, vamos lá. A gente continua trazendo o CorelDRAW como ferramenta principal de design, de criação vetorial 2D, tá? Embora a gente tenha efeitos 3D lá dentro, a gente trabalha com ele basicamente com ilustração vetorial. O Photopaint, que é uma ferramenta profissional de tratamento de imagens perfeita para os usuários de CorelDRAW, porque a gente casa todo padrão de interface, a gente casa também a utilização do Photopaint dentro do CorelDRAW. A gente vai ter alguns exemplos aqui que são bem interessantes, né? O CorelDRAW, a gente dá a dica para que ele trabalhe com layout de páginas, ele pode trabalhar com até 99 páginas. A gente trabalha com brochuras numa faixa entre 16 e 32 páginas seria o ideal, é como a gente dá de dica para vocês, mas depende muito do conteúdo que está sendo colocado dentro desse arquivo multipáginas. Né? O Corel PowerTrace, que é a nossa ferramenta para rastreio de imagens, é muito utilizada para quando a gente precisa fazer um novo desenho de logotipo, ou trabalhar um logotipo que eu só tenho ele no formato bitmap, ou inclusive trabalhar com novos padrões, trabalhar com texturas onde eu gostaria de tê-las vetorial para ter uma nova opção.
O Corel Connect é onde a gente concentra todo esse conteúdo que a gente vai falar aqui na coluna da direita. Ele concentra todo o nosso conteúdo que vem disponível junto com o CorelDRAW. O Website Creator, uma ferramenta para a criação de websites para usuários de design. Então, ela não é indicada para quem precisa de HTML. Na verdade, ela é indicada para quem não tem conhecimento de HTML e você consiga ter um website criado a partir de layouts produzidos no CorelDRAW X7. Tá? Então, a gente vem também com o Website Creator e com o Corel Capture X7, que é para também fazer a parte de captura de telas. Do lado de cá, a gente vem falar só do Bitstream Font Navigator, uma ferramenta muito interessante para se trabalhar com navegação de fontes, embora eu tenha novidades super interessantes para falar para vocês a respeito de fontes no decorrer da apresentação. O Bem-Vista Photo Zoom, ferramenta para ampliação de imagens, espetacular, para quando a gente tem uma imagem que está muito degradada, uma imagem que está com baixa densidade de pixels, onde a gente tem uma imagem lá com 75 dpi, eu preciso ter uma melhora nessa imagem para utilizar ela em alguma criação. Ele faz isso dentro do PhotoPaint de uma maneira espetacular, fica dentro das ferramentas de exportação. Visual Basic for Applications e o Visual Studio for Applications para a gente fazer a automatização do CorelDRAW. 10.000 imagens de clipart, 2.000 imagens do Stock Photos, 1.000 fontes, 350 modelos prontos para a gente utilizar, 2.000 templates de veículos, como a gente mostrou ali a parte de criação de envelopamento de veículos, a gente tem esses 2.000 veículos atualizados aqui dentro do X7, 800 frames de texturas, a gente vai falar bastante de textura, e agora, pessoal, com mais de 5 horas de treinamento em vídeo. Né? É algo bem interessante de vocês saberem a respeito dos treinamentos, e aqui um resumo desses novos e aprimorados recursos que a gente vai falar daqui para frente. Então, eu já dei alguns toques para vocês que a gente está acompanhando tendências de mercado, redesenhou a interface com uma área de trabalho totalmente personalizável, a gente vai dar uma olhada nisso. A gente vai dar uma olhada também em controle total sobre preenchimentos e transparências. Foram diversas tendências que os usuários pediram para a gente a partir do nosso blog lá no CorelDRAW.com. Ferramentas poderosas de edição avançada de imagem dentro do PhotoPaint, a gente vai dar uma olhada nisso também. Um sistema novo de visualização e opção de caracteres avançados dentro do próprio CorelDRAW. Ferramentas mais precisas para layout e desenho. Design fácil de web. A gente não vai mostrar nada da criação de páginas aqui, mas a gente já tem isso como no slide anterior a gente citou. Suporte a display de alta resolução, compatibilidade com os formatos mais recentes de arquivos de Photoshop, de Illustrator, de câmeras de imagens no formato RAW. Um sistema de exchange de conteúdo, de troca de conteúdo com uma comunidade criativa através do Content Exchange. Eu acredito que vocês que estão interessados e que estão assistindo esse webinar vão se interessar bastante em participar dessa comunidade. Uma comunidade muito bacana para troca de material. E um material de treinamento com ajuda e dica dos especialistas que está espetacular. Tá? Então, vamos cair direto aqui para a interface do CorelDRAW e falar um pouco aqui da interface que foi totalmente redesenhada e tudo mais. Tá? Então, basicamente, primeira coisa, tela de boas-vindas, tá, pessoal? Na tela de boas-vindas vocês já vão perceber algumas diferenças básicas, aí, algumas diferenças clássicas no CorelDRAW. Eu vou só mudar de lugar aqui o meu painel de controle do webinar, que eu vou precisar mostrar alguns dockers para vocês aqui. Ele estava exatamente na minha frente, acredito que vocês não vejam esse painel. Né? Bom, vamos lá. Basicamente, o que foi redesenhado e o que a gente tem de interessante aqui na tela de boas-vindas? A tela de boas-vindas, pessoal, ela permite que a gente expanda esse painel aqui, e eu trabalho aqui no meu menu de início com um novo documento, novo baseado em modelos que a gente tem, ou modelos recentes. Então, por exemplo, eu tenho aqui essa apresentação que a gente está fazendo agora, eu tenho um anúncio que eu já trabalhei para um parceiro nosso há alguns dias, tem um banner que foi criado aqui para a gente usar num evento que a gente vai ter a seguir na próxima semana. A gente tem diversos sistemas de trabalhar com área de trabalho. Tá? Então, as áreas de trabalho, quer dizer, nessa versão a gente deu muita importância para qual tipo de usuário você é. Tá? Então, você é um usuário que está começando agora, trabalha com a interface Light. Se eu clicar no Light aqui, ele automaticamente vai redesenhar, vai mudar essa minha interface. Então, vocês vão perceber aí que ele vai diminuir botões, diminuir dockers, vai diminuir as janelas para que fique mais fácil eu trabalhar. Eu tenho a opção de trabalhar com o sistema clássico, como está escrito ali na interface
no exemplo ali, o clássico ele me dá a área de trabalho do CorelDRAW X6, né? A interface padrão, que é a do X7, que é a que a gente vai utilizar agora. A gente tem aqui também uma janela que pode nos mostrar quais são as atualizações. Desculpa, gente. Voltando aqui, janelas avançadas para ilustração ou para layout de página, então direcionadas ao tipo de utilização. E mais para baixo aqui a gente tem a opção de trabalhar com a interface do Illustrator. Então, para quem estiver migrando de outras plataformas, por exemplo, estiver migrando do Illustrator para cá, a gente pode trabalhar com a interface do Illustrator, vai deixar esse trabalho muito fácil. Para quem está migrando de algum outro software, começando a utilizar, utiliza o Light, e a gente vai utilizar a interface padrão mesmo. Eu vou voltar ela aqui para a interface do X7. Ok? Dentro da interface do X7, eu tenho também algumas dicas de o que há de novo. Então, ele mostra aqui dicas da tela boas-vindas, as áreas de trabalho, área de trabalho Light. São diversas informações aqui para a gente trabalhar com maior rapidez e eficiência. A gente vai ver que o sistema de preenchimento e gradiente, padrão vetorial, padrão bitmap, edição de caixa de preenchimento, tudo isso mudou no novo CorelDRAW X7. O sistema de transparências mudou bastante. O sistema de ajuda, galerias de tudo que foi criado pelos nossos especialistas. Então a gente tem aqui uma área muito inspiradora para a gente trabalhar direto com o que está sendo criado e o que está sendo divulgado nas redes da Corel. Tá? Então, são diversos padrões, aí, diversas imagens que eu tenho a opção de ter dicas dos especialistas e utilizar como ideias para um novo trabalho. Tá? São bem interessantes. Aqui a gente tem o que tem de atualização do CorelDRAW, um acesso direto à comunidade do CorelDRAW.com e adesão e inscrições. A gente vai falar disso mais para frente também. Okay? Então, basicamente, essa primeira parte a gente fala a respeito de interfaces. O que mais que a gente tem aqui, pessoal? Falando aqui na área de trabalho, o que mais a gente tem de alterado e de novo na área de trabalho? Então, a gente trabalhou de uma maneira mais moderna, onde agora eu tenho esses botões de mais para fazer uma personalização rápida. Então, eu clico nesse botão de personalização rápida e eu tenho a opção de trabalhar com os menus que eu tenho dentro do menu desdobrável. Então, se, por exemplo, eu não utilizo alguma ferramenta daqui, então, por exemplo, eu não tenho necessidade de utilizar a ferramenta de tabela. Eu posso clicar aqui, eu não vou ter mais a ferramenta de tabela no menu de texto. Vocês podem perceber até que o iconezinho aqui do mais, aqui do I, vai pular e ele não vai sair mais. Por quê? Porque a ferramenta de texto faz a mesma função, não preciso mais dela aqui. Se eu não uso, por exemplo, o menu desdobrável de dimensões, então eu posso tirar ele aqui, ele já vai automaticamente alterar, eu não preciso ter esse menu. Tá? Posso salvar essa opção customizada, posso customizar absolutamente toda a minha área de trabalho a partir desse botão de mais e deixá-la específica para o que eu gosto de utilizar. Tá? Assim também estão as nossas ferramentas de propriedades. Eu posso adaptar aqui o que eu quero na minha ferramenta de propriedade para cada uma das ferramentas de propriedade que eu estiver utilizando. E os dockers também aqui na lateral. Agora, pessoal, eu tenho as janelas de encaixe todas disponíveis a partir desse botão de mais. Tá? Então a interface do CorelDRAW ficou muito mais intuitiva, ficou totalmente personalizável. A gente consegue personalizar todos os dados em um lugar só e ficar com uma melhor interface, com um ambiente de trabalho mais interessante. Ok? Voltando aqui para a nossa apresentação. Então a gente já falou aqui da interface redesenhada. Outra coisa que a gente tem de interessante aqui, pessoal, são os nossos sistemas para se trabalhar com um monitor High DPI. Tá? Então, o que a gente tem aqui nos monitores de High DPI? Deixa eu aumentar aqui a tela para a gente ver todo mundo. O CorelDRAW se atualizando e fazendo estudos em novas tecnologias, quer dizer, a gente está sempre acompanhando as novas tecnologias, então a gente tem agora um sistema de trabalhar com multitelas e multidisplays. O que significa isso, pessoal? Agora a gente consegue trabalhar com um sistema de dock e desmontar todos os docks a partir da minha interface. Então, por exemplo, eu tenho a minha tela de boas-vindas aqui. Se eu precisar, eu posso pegar, por exemplo, esses dockers aqui, desmembrar e jogar ele para um outro monitor, né? Ou posso trabalhar com ele docado aqui na minha área de trabalho sem problema nenhum. Consigo trocar, por exemplo, aqui, se eu pedir para criar um novo documento, eu consigo criar esse novo documento aqui, trabalhar com ele separado, ok? Ou então em janelas eu posso trabalhar com os documentos horizontalmente, todos os documentos aqui, por exemplo, os que eu tenho abertos horizontalmente, tá? Eu tenho todas essas opções. Então eu consigo trabalhar de diversas formas com o sistema
de múltiplos displays. Ok? Por quê? Porque eu vou lá e escolho como é que eu quero que esses sistemas de múltiplos displays trabalhem para mim. Ok? Então eu posso escolher e ele vai dando para mim uma pré-visualização de como é que eu quero que eles fiquem. Tá? Então a gente pode trabalhar de diversas formas aí com a minha interface, com a minha área de trabalho. Eu consigo trabalhar de diversas formas. Ok? A gente tem alguns exemplos aqui. Na verdade, se eu der uma olhada um pouco mais próxima, eu tenho aqui só área de trabalho, com algumas criações, uma área de trabalho aqui, e nesse lado aqui só as ferramentas. Tá? Então a gente consegue trabalhar com documentos destacáveis, botões destacáveis, e também opções de monitores de alta densidade de pixel, de high DPI. Então, hoje, o que nós temos, pessoal? Basicamente, os monitores de 1080p, que a gente tem resolução muito maior, eles já são padrão de mercado, então existem diversos notebooks que já vêm com essas tecnologias. Na CES, que trabalha com os principais lançamentos do ano, a gente tem também lá a divulgação de diversos monitores, diversos padrões de monitores. Aqui a gente tem alguns exemplos de uma tela sendo visualizada em um monitor de 1080p com 100%. Ele é difícil, por exemplo, para se trabalhar com monitores touchscreen. Aqui a gente tem ela em 125%. Já fica um pouco mais fácil. Se eu tenho um monitor habilitado com touchscreen, o CorelDRAW X7 é totalmente hábil e trabalha com monitores touchscreen. E também aqui em 150%, se eu estiver trabalhando, por exemplo, em um tablet com Windows Surface. Tá? Então a gente tem aqui todos os padrões de visualização, desde a mais alta densidade de DPIs, uma tela super grande com uma definição espetacular ali, então os meus ícones ficam menores, até ícones maiores para a gente trabalhar com monitores touch. Ok? Bom, sem mais delongas, vamos ver um pouco de ferramenta agora aqui, que é o que vocês vieram para ver, eu acredito que é o que vocês estão mais interessados em ver. Né? Então, ferramentas de novos preenchimentos, pessoal. O que nós vamos ter aqui nas ferramentas de novos preenchimentos? Primeira coisa que eu vou mostrar para vocês, logo de cara, é o novo sistema de trabalhar com a palheta de Docker, aqui a gente trabalhar com as propriedades do objeto. Tá? Por quê? Porque aqui a gente vai ter diversas opções. Então, uma das primeiras opções que a gente vai falar aqui, que são as propriedades de objeto, a gente tem, por exemplo, esse vinil. Né? Para quem é do tempo do vinil, eu vou abrir aqui duas tecnologias antigas. A gente tem aqui, primeiro, o vinil, e eu consigo ver como é que esse vinil foi produzido. Tá? Eu tenho aqui também um DVD, então são criações de padrões novos. Tá? Então aqui vocês têm toda a complexidade de como é que foi produzido esse DVD. Então ele é vetor, ele é absolutamente vetorial. Basicamente a gente tem aqui todos esses sistemas novos de preenchimento. A gente tem aqui um doce, também um cilindro, produzido absolutamente com esses novos sistemas de preenchimento. Ok? Então a gente tem diversas funções aí. Essas funções, como é que elas funcionam hoje? Então vamos dar uma olhada, eu vou abrir um documento novo. Vocês devem ter percebido, na hora que eu falei da interface, a gente tem aqui os dockers, né? Eu tenho um botãozinho de mais onde eu posso criar um novo documento e vou pedir para esse novo documento ser criado aqui lateralmente, a gente já tem ele na minha área de trabalho. Então, se eu pedir para fazer um quadrado, eu vou trabalhar com esse quadrado, vou pedir, por exemplo, que ele tenha um preenchimento gradiente. Então, pessoal, a minha ferramenta de preenchimento, ela está aqui, ó. Eu automaticamente clico e ela já me dá a opção de trabalhar com esse novo preenchimento. Ok? O preenchimento ele pode ser editado, então, de diversas maneiras a partir desse novo sistema de preenchimentos aqui. Então, eu vou colocar ele, por exemplo, como quadrado. Eu tenho aqui como trabalhar com preenchimento interativo. Né? Então, eu posso trabalhar das mais diversas formas com a criação do preenchimento aqui. Tá? Eu acredito que vão ter pessoas que estão interessadas em saber o que são esses novos fios aqui, como é que a gente tem esse novo direcionamento de preenchimento. Né? Eu posso trabalhar com a criação com ele aqui com ângulos retos, então se eu pressionar o Ctrl eu vou ter absolutamente um ângulo reto aqui. Né? Eu posso movimentar ele aqui e eu vou trabalhar também com cores. Então, por exemplo, agora eu consigo trabalhar com a seleção de cor a partir direto desse pequeno menu aqui. Então vamos dizer que eu queira trabalhar com ele em amarelo, fazer uma sinalização de trânsito. Ok? Cliquei aqui, ele está na sinalização em amarelo. Eu posso, inclusive, colocar transparência para esse trecho aqui, direto a partir do meu Docker. Tá? Por quê? Porque a informação já fica aqui em cima. Ok? Além disso, o que mais eu tenho? Eu tenho os padrões que eu quero utilizar de repetição. Ok? Então eu posso pedir para que ele faça espelhamento desse padrão. E posso pedir para que ele faça repetições aqui desse padrão. Tá? Então, com uma maneira super fácil aqui, eu posso trabalhar também com a aceleração do objeto. Então, posso colocar
diversas repetições e com muita aceleração e com pouca aceleração. Então, automaticamente aqui eu consegui fazer uma placa de comunicação de trânsito, por exemplo. Tá? Só trabalhando com esse sistema, com essa nova barra aqui de propriedades de objeto. Ok? De uma maneira super fácil, eu consigo fazer também para mostrar para vocês. Eu vou pegar aqui, fazer um novo quadrado, vou pedir um novo preenchimento para ele, vou pedir que ele seja um preenchimento quadrado novamente. Se eu pedir para editar, pessoal, agora aqui, ó, como eu disse, tem a possibilidade de colocar ele com transparência. Tá? E aí, automaticamente, ele pode virar para mim um botão transparente. Ok? Então, vocês entenderem como é que funciona essa nova janela para a gente trabalhar com as novas transparências, com os novos preenchimentos. Eles estão todos docados aqui, tá, pessoal? É muito interessante. O que é mais interessante dessa parte aqui, desses novos objetos? A gente, na versão antiga do CorelDRAW, deixa eu fazer um círculo aqui embaixo e colocar ele também com preenchimento. Tá? O que é interessante vocês saberem, gente? Eu tinha sempre nas versões anteriores o sistema de preenchimento do CorelDRAW desta maneira. Ó. Se eu fosse trabalhar com ele lá, com ele circular, ele trabalhava assim, certo, pessoal? Vocês lembram que ele funcionava dessa maneira, né? Vamos tirar o fio da imagem para ficar um pouquinho mais bonito aqui, ficar com uma aparência um pouco mais interessante. Então ele funcionava assim, né? O que foi muito pedido pelos usuários, além desse sistema de transparência, de eu poder dar a transparência aqui, é esse botão aqui de escala livre. Vocês já devem ter visto eu utilizando na ferramenta anterior. O que ele faz o botão de inclinação em escala livre? Dá uma olhada, gente. Tá? E eu tenho a inclinação em escala literalmente livre. Ok? E agora eu consigo trabalhar com essa nova maneira. Eu estou abrindo ele do zero aqui para vocês pegarem ele inteirinho de novo. Olha lá. Ó. Absolutamente livre o sistema que eu vou produzir esse meu novo preenchimento. Ok? A gente chama de preenchimento em escala livre. Ele é super interessante, super dinâmico, e a gente tem como trabalhar, inclusive, com essa ferramenta aqui, com um determinado nível de transparência. Então, se eu quiser sobrepor aqui, inclusive aqui eu vou ter um novo nível de transparência, eu consigo fazer os objetos dos mais diversos. Ok? Nessa mesma janela, ainda mostrando para vocês aqui, utilizando desse padrão anterior que nós fizemos, pessoal, o que é interessante vocês saberem? A gente tem agora uma nova comunidade, como a gente falou lá, uma comunidade para se trabalhar com diversos contextos diferentes, com diversos formatos diferentes de arquivos e diversos padrões. Tá? Vocês vão perceber que a gente tem aqui o padrão de preenchimento para preenchimento gradiente, o padrão de preenchimento de vetor, o padrão de preenchimento de bitmap, o padrão de preenchimento de duas cores. Ok? Sem problema nenhum. Aqui eu tenho aqui o sistema de selecionar preenchimentos. O que é esse sistema de selecionar preenchimentos, pessoal? Se eu clicar aqui, ele automaticamente vai abrir para mim uma janela. Deixa eu tirar o sistema de gestão do webinar para vocês verem. E ele vai mostrar de eu salvar como um preenchimento novo. Ok? Vamos lá. O que mais a gente tem aqui para mostrar de interessante para vocês? Gente, esse sistema de preenchimentos e padrões e novas texturas funciona direto com preenchimentos também. Então, por exemplo, aqui eu tenho um preenchimento vetorial, ok? Ele está mostrando para mim aqui esse preenchimento vetorial. Eu tenho também uma lista de preenchimentos vetoriais aqui, conteúdo aberto ou conteúdo fechado. Ele está mostrando aqui para mim quais são as pesquisas. Eu posso clicar em qualquer um deles para utilizar. Se eu quiser, por exemplo, utilizar um deles, eu posso clicar uma vez, ele me abre esse painel, onde eu posso fazer algumas escolhas, inclusive. Posso colocar ele como um preferido, posso ranquear ele aqui, dar um voto para ele, tá? E aí ele vai fazer parte da minha lista também como preferido. Eu vou querer usar ele daqui a pouco, alguma coisa nesse sentido, ok? Se eu quiser, eu vou fazendo isso com qualquer um deles, sem problema nenhum. Posso olhar aqui os meus favoritos, ele vai salvando para mim minha lista de favoritos, e eu consigo utilizar. Essa, pessoal, é a nossa rede lá, a rede que a gente consegue favoritar e trabalhar com as nossas modificações. Além disso, tá? Essa eu gostaria que vocês prestassem um pouco de atenção. Vou fazer um desenho bem simples aqui, vou colocar um quadrado azul, ok?
Vou fazer um duplicado dele aqui, vou fazer esse quadrado vermelho, eventualmente, não sei, alguma coisa assim. Tá? Se eu quiser, eu posso... Vamos tirar o zoom dele aqui. Ó. Seleciono qual é o padrão vetorial que eu estou utilizando e peço para fazer um novo, a partir do documento. Da onde é que eu vou querer que esse novo apareça? Dessa imagem aqui. Assim que eu estiver satisfeito com o que eu quero usar, dou um OK e ele automaticamente virou um padrão novo. Essa ferramenta é espetacular, tá, pessoal? Aqui a gente tem uma novidade muito bacana, e aí eu posso mexer também com quanto eu quero de tamanho, se eu quero ele maior ou menor, se eu quero ele com espelhamento, vertical ou horizontal. Todo tipo de controle eu tenho aqui, e se eu quero, por exemplo, uma inclinação. E aí eu faço um padrão totalmente novo. Fiz esse padrão, achei que ele está bacana, é ele que eu quero usar, posso ir lá e pedir para salvar como um padrão meu, assim como eu fiz com aquele padrão de preenchimento, eu faço com esse tipo de padrão vetorial. E não é só isso, tá, gente? A gente pode trabalhar também com o padrão aqui de bitmap, esse já é um outro padrão, a gente está com um padrão de bitmap, e utilizar qualquer área que tiver um bitmap para fazer. Então, vamos dizer, por exemplo, que eu queira usar essa nuvenzinha aqui, ó, que é um padrão de bitmap que está aqui dentro da minha área de trabalho. Eu dou um OK, ele vai me pedir para converter, ó, essa imagem está em quanto? 150, é isso que você quer usar? Não tem problema nenhum. E ele automaticamente vai fazer para mim um padrão do que eu estou utilizando ali. Eu posso pedir para que ela tenha uma transparência, olha que bacana, ela está fazendo uma mistura radial de um objeto para o outro. Eu posso também trabalhar com espelhamento, com modificação de orientação, tudo isso, tá, gente? Posso trabalhar com cor da borda, posso trabalhar com o tamanho dos objetos que eu quero usar aqui, posso trabalhar com eles encadeados, né, para a gente ter as opções aqui mais próximas. Posso trabalhar também com a inclinação dos objetos internamente, a inclinação da textura como um todo, e ir lá, como eu mostrei para vocês, e criar um novo a partir dele também. E aí eu vou gerando minha galeria, e essa galeria vai se tornando compartilhada. Ok? Por quê? Porque eu vou poder ter diversos sistemas de compartilhar na área de trabalho, do que eu estou selecionando e salvando lá para minha galeria, eu vou salvando e vou compartilhando. Posso deixar compartilhado ou não. Ok? A gente vai fazendo votações, favoritando, você vai fazendo o que você quiser, pode compartilhar, inclusive, no teu Corel Connect, que a gente vai abrir ele daqui a pouquinho, e você tem acesso a essas ferramentas lá dentro. Essa ferramenta é espetacular, tá, pessoal? É uma das minhas ferramentas prediletas, esse novo sistema para a gente trabalhar com preenchimento de objetos. É uma das minhas favoritas aqui. Bom, ferramentas de controle, precisão e velocidade, pessoal. Aqui também a gente tem algo de muito bacana para a gente dar uma olhada. O que a gente pode fazer trabalhando aqui, por exemplo, com alinhamento? Então, basicamente, eu tenho aqui um Docker novo de alinhamento. Vou fazer alguns objetos simples aqui para a gente ter na área de trabalho. Tá? A partir do momento que eu seleciono esses 3 objetos, eu tenho como fazer alinhamento e distribuição desses objetos. Ok? Algo simples que a gente tem com um acesso muito fácil a partir das ferramentas novas ali de alinhar e distribuir. Mas não é só isso que a gente consegue fazer com o sistema de alinhamento e distribuição. Eu tenho uma paleta nova aqui, chamada Guia de Alinhamento Dinâmicos. Todas essas paletas que eu estou usando, elas ficam a partir do botão de mais aqui, tá, pessoal? Vocês vão ver aqui que a gente está utilizando alinhar e distribuir, e aqui a guia de alinhamento dinâmico, ok? O que a linha de alinhamento dinâmico faz? Eu vou ligar ela aqui para a gente ver, ela vai ser vermelha, e ela vai me dar opções, ó, para eu retrabalhar o alinhamento desse objeto. E já vai me dando proporções automáticas do que eu quiser. Tá? Por quê? Porque eu estou usando também a opção de margens. Vamos desligar as margens para a gente ver primeiro como é que ela funciona. Ela só vai me dando centros e essas opções absolutas aqui. Ok? Se eu pegar, por exemplo, esse objeto e ligar e dizer que eu quero uma margem de 5 ou de 4 milímetros, por exemplo, quando eu trabalhar com o objeto e ele encontrar aqui, ó, ele vai me indicar com essa seta verde que eu estou exatamente com uma margem de 5 milímetros. Ele deu as setas verdes ali, eu já estou com uma margem de 5 milímetros para aquele objeto. Então, a linha dinâmica, pessoal, e as margens dinâmicas me permitem reposicionar o objeto a qualquer momento. Com uma margem dinâmica, olha lá, ó, seta verde me mostrando que ele está absolutamente no lugar correto, com uma margem dinâmica ali de 4 milímetros de um objeto para o outro. Tá?
é algo espetacular que a gente tem para se trabalhar com um sistema de alinhamento por essa forma. Tá? Eu vou deletar aqui, vou mostrar para vocês mais algumas formas que a gente tem aqui, mais alguns objetos. Deixa eu trazer essa área aqui para vocês darem uma olhada. Isso aqui é uma ferramenta que foi muito pedida pelo pessoal que trabalha com a parte de comunicação visual e principalmente por quem trabalha com a comunicação e com o impresso com plotters de recorte. No CorelDRAW, a gente sempre trabalhou com objetos com fio, vamos dar um zoom maior aqui, com o fio partindo do centro do objeto. Tá? Assim. Agora quem usa essa ferramenta já sabe para que ela serve. Devido a tantos pedidos dos nossos usuários, agora a gente tem a opção de trabalhar com o fio absolutamente externo, interno, intermediário e interno a partir do meu objeto principal. Tá? Então eu tenho a minha caneta, eu tenho o meu contorno, e aí como é que ele vai ficar? Esse contorno ele vai estar onde? Ele vai estar externo, médio ou interno. Ok? É uma ferramenta muito bacana. Eu estou trabalhando com um fio aqui de 5 milímetros, tá? Posso trabalhar com um fio menor, alguma coisa nesse sentido, e ele sempre vai respeitar para mim esses posicionamentos aqui. Ok? O que é interessante vocês saberem também, tá, pessoal? O CorelDRAW ele tem um sistema automático agora de entendimento de medidas. Então eu posso colocar a medida aqui em pontos que ele vai automaticamente converter para mim, por mais que minha área de trabalho esteja sendo utilizada em milímetros. Se eu colocar ela, por exemplo, como polegadas, e selecionar um objeto aqui e colocar como polegadas, ele vai entender em automático para mim. Ok? Eu não preciso ficar reformulando a minha interface para fazer isso. Muito legal, né, gente? Ferramenta com uma precisão, com uma velocidade incrível para a gente retrabalhar aqui os objetos e fazer distribuição, trabalhar com precisão, sem precisar ficar retrabalhando objetos na área de trabalho. Eu já posiciono, já faço tudo da maneira mais rápida possível. O que a gente tem também aqui como ferramenta poderosíssima no CorelDRAW agora, pessoal? A possibilidade de se trabalhar com QR Codes. Tá super prático agora a gente ter QR Code. Eu tenho aqui a ferramenta de inserção de QR Code. Ele vai inserir para mim, já vai abrir para mim aqui qual é o QR Code. Ele está com um link para o CorelDRAW, por exemplo. Eu tenho aqui como dizer qual é o tamanho que eu quero, a área de sangria de limite desse QR Code. Eu tenho como dizer qual é o tamanho que eu quero, o meu QR Code mesmo. Outra coisa que eu tenho de interessante aqui é trabalhar como eu quero o QR Code. Eu quero ele como pontos circulares. Vamos dar um zoom aqui. Ó. Quero ele como estrelas, por exemplo. Quero como losangos, por exemplo. Tá? Então, a ideia aqui é que a gente saiba que o QR Code ele depende muito de contraste para funcionar. Mas eu, inclusive, posso colocar, pessoal, um preenchimento gradiente ou um preenchimento que eu favoritei lá para mim. Então, eu posso pegar nos meus preenchimentos aqui, um preenchimento gradiente, um daqueles que eu dei favorito, e trabalhar com ele aqui. Okay? E ele vai automaticamente colocar como imagem de preenchimento de fundo ou como imagem do próprio preenchimento gradiente que eu estou utilizando aqui. E que mais? Além de tudo isso que eu fiz aqui com o meu QR Code, o que mais eu posso fazer? Eu posso validar. Eu tenho uma ferramenta agora que vai me dizer se esse QR Code vai estar válido ou não. Então eu volto ali, validar o código de barra, posso colocar ele aqui, ele vai montar um print screen, vai bater no servidor da Corel e vai me dizer se esse código aí ele vai estar válido ou não, ele vai funcionar ou não. Então, em alguns instantes, ele vai fazer alguns testes lá, vai ver as imagens que estão aí dentro e vai me dizer se esse QR Code vai estar válido ou não. Olha lá, a validação falhou. Por quê? Porque ele está com muito baixo contraste. Tá, gente? A gente tem que fazer um estudo um pouco maior para saber o que a gente consegue aqui. Mas para vocês terem um exemplo, se eu pegar esse aqui, que é o QR Code que vai estar disponível na caixinha do CorelDRAW, e se vocês quiserem, pode fotografar ele, pode pegar o celular e fotografar, que ele vai dar acesso direto para o site do CorelDRAW. Eu tenho lá validar QR Code e vou dizer que eu quero validar esse código aqui. Ó. Ele está com losangos, ele está editado, né? E aí ele vai retornar para mim que o QR Code está válido, que o site que ele está direcionando é corel.com/CorelDRAW. Ok? Ele já dá essa instrução para a gente aqui. Sistema muito eficiente para a gente trabalhar com geração de códigos de barra.
Outra ferramenta nova, pessoal, que a gente tem agora é a possibilidade de criar, por exemplo, eu vou pegar aqui uma ferramenta mão livre e vou fazer um desenho aqui qualquer. Tá? Deixa eu pegar aqui os meus Armament Guides para desligar ele aqui. E agora, aqui dentro das ferramentas, eu já tinha a ferramenta manchar, espiralado, atrair, repelir, que foram para dentro do Photopaint, a gente vai vê-las agora. E agora eu tenho a ferramenta suavizar, que ela faz o quê? Ela suaviza os nós. Olha que interessante. Tá? Então, se eu tenho um desenho que eu fiz à mão livre e os nós ficaram muito agudos, eu tenho como fazer isso direto a partir daqui. Ok? É super bacana, é muito rápido, muito simples de se utilizar também. Ok? Bom, estilos de cores, gente. É uma das funções que eu mais gosto também no CorelDRAW. Estilos e harmonias de cores. Eu não sei se ela já está docada aqui, eu estou com o painel em cima, como eu disse para vocês. Ela não está docada. Eu vou pegar lá a minha ferramenta e eu posso procurar aqui, ó, onde é que estão as minhas ferramentas. Eu vou habilitar aqui a ferramenta estilos de cor. O que os estilos de cor fazem para mim, gente? A primeira coisa que eu vou mostrar para vocês nos estilos de cor é a possibilidade de que se eu trabalhei com um objeto no início da minha criação e quero mudar de cor, ele vai automaticamente mudar todas as cores para mim. Então vamos dizer que o que está em cinza aqui eu quero que fique em azul. Eu vou clicar em azul, ele trocou tudo que estava em cinza para mim, e não só dessa página, de todas as outras páginas. Por quê? Porque eu já tenho um estilo pré-definido para esse documento. Tá? Essa é a primeira função que eu acho básica e muito interessante vocês conhecerem. Ok? Outra função que é interessante é eu trabalhar com os estilos gerados para novos objetos. Então eu pego aqui, por exemplo, esse carro, clico e arrasto ele para cá, vou dizer que eu quero trabalhar com alguns estilos de cores, ele me dá algumas palhetas aqui, eu estou pedindo para 3, eu posso pedir para que ele trabalhe com uma só, ou 3, preenchimentos e contornos, se eu quiser trabalhar só com preenchimento do objeto, e conversão da cor. Ok, está lá, feita a ferramenta. Então eu quero mudar os padrões de cor que estão no marrom. Deixa eu subir aqui para vocês verem um pouquinho melhor minha palheta. Ok? Se eu selecionar aqui os padrões de marrom, eu vou trazer essa nova área para o roxo aqui, ó. Todo o meu carro vai ficar em roxo com todas as cores em paralelo, todas ao mesmo tempo. Mesma coisa se eu fizer com os tons aqui que ele selecionou para mim, que são tons de azul, e eu trabalhar com eles, por exemplo, em tons de verde. Ele vai passar os faróis e tudo mais. Além disso, pessoal, a gente tem a possibilidade agora de trabalhar com um novo estilo de cor do documento. E eu posso fazer um novo estilo de cor a partir do meu documento. Ele vai me dar todas as cores do documento, vai ficar bem grande aqui. Tá? A gente vai conseguir fazer esse novo sistema de paletas de cores. Ok? Além disso, agora eu tenho padrões novos que seguem algumas teorias. Anólogo, complementar, monocromático, esse tipo de coisa toda. E ele vai dar essas funções para a gente também aqui a partir desse novo documento. Ok? Então, sistema de harmonia de cor, teorias de cor, muito bacana também nessas novidades aqui do CorelDRAW. Tipografia, gente, aqui vem uma parte também bem bacana. A minha tela, pessoal, eu estou abrindo e fechando dockers porque eu estou trabalhando com uma resolução para que todo mundo consiga ver de um sistema com uma resolução interessante. A gente consegue fazê-la com uma resolução um pouco menor e aí eu fico com os dockers de uma maneira mais fácil de abrir. Ok? Mas vamos lá. O que a gente tem de tipografia? A gente tem uma nova ferramenta aqui, pessoal, chamada Font Playground. Na verdade, eu vou abrir dois dockers novos, o Font Playground e o Inserir Caractere. Ok? O que faz o Font Playground, gente? Se eu pegar aqui, por exemplo, um texto, quero trabalhar com um texto novo, eu vou lá no meu Font Playground e vou escrever aqui, ó, como fica o texto. Como fica o texto? Teste de texto. E aí, gente, eu vou testando novos textos aqui para o Parial. Quero pegar a Segoy também. Quero pegar aqui uma Tahoma. Quero adicionar uma nova amostra. Essa nova amostra, eu quero que ela seja a Humanist. E aí eu vou testando do jeito que eu quero esse texto. Ok? Então o Font Playground serve para isso. Eu posso ter textos maiores aqui, tá? Sem problema nenhum. E ele vai testando. Eu tenho a opção aqui de pegar o texto que eu quero usar, como Humanist, por exemplo, copiar, dou um Ctrl V, ele já vem aqui automaticamente para a minha área de trabalho, ó, a partir do Font Playground. Ok?
Eu posso fazer teste dos mais diversos aqui. Posso mudar como eu quero ver esses textos, quero ver eles de diversos tamanhos, alguma coisa assim. Posso aumentar o zoom aqui para ver como é que o texto fica. No Font Playground, que é muito interessante. E eu tenho também aqui um novo sistema de inserção de caractere. Então, aquele nosso querido e antigo mapa de caractere, agora eu tenho ele a partir daqui, onde eu posso ver toda a família de fonte. Então, se eu pegar a Segoy mesmo, por exemplo, ou então eu posso trabalhar com a Gabriola, que é uma fonte que eu gosto bastante. Ele vai me dar todos os sistemas da fonte Gabriola. E eu posso também, a partir daqui, clicar em uma delas. Então, por exemplo, eu quero um caractere especial, alguma coisa nesse sentido. Tá? Eu clico aqui, peço para copiar. E se eu vier para a minha área de trabalho, ele já jogou aqui para mim um caractere especial também dessa maneira super simples. Tá? Então, é um sistema novo para a gente trabalhar com fontes avançadas, tipografia muito avançada, muito legal. Só eu voltando aqui, se a gente for em propriedades do objeto e pegar um objeto que seja texto, tá, gente? Ele dá agora também as opções da gente trabalhar com caracteres especiais. Tá? Eu posso trabalhar com caracteres com a tipografia de trás para frente, sem problema nenhum, e caracteres também asiáticos. Todos esses caracteres estão disponíveis agora, ok? Bom, pessoal, Photopaint. Vamos falar um pouquinho de Photopaint. Vou diminuir aqui agora os nossos dockers, vou dar uma ampliação para vocês para a gente falar um pouco de imagem. Tá? Para quem não está acostumado a usar o Photopaint tem diversas ferramentas que a gente acessa direto aqui a partir do CorelDRAW. Então eu vou pedir para editar o bitmap, ele vai abrir lá para mim o bitmap do CorelDRAW, o bitmap que está dentro do CorelDRAW, direto lá no Photopaint. Então essa imagem aqui, que é um perfil de Ottawa, lá da sede da Corel, e a gente tem acesso ao Photopaint direto a partir daqui. Ok? O que a gente tem de novo aqui no Photopaint que seria interessante vocês saberem? Nós tínhamos lá no CorelDRAW, gente, dentro das ferramentas aqui de forma, como eu falei para vocês, manchar, espiralado, atrair, repelir, essas ferramentas, muitos usuários perguntaram, pô, por que a gente não tem essas ferramentas lá dentro do CorelDRAW, dentro do Photopaint? Então a gente tem elas dentro do Photopaint agora. Tá? Então eu vou dar um zoom em uma área específica dessa imagem aqui e vou mostrar que a gente tem agora a ferramenta manchar, por exemplo, e eu posso usar ela aqui para manchar a ferramenta como líquido. A gente está acostumado a usar essas ferramentas como ferramentas líquidas. Então, por exemplo, eu posso pegar o giro líquido e entortar aqui o prédio do parlamento lá de Ottawa, ou então, por exemplo, usar a ferramenta de atração líquida. Eu vou diminuir, é só eu pressionar o Shift e descer meu mouse e diminuir esse navio até eu sumir com ele. Tá, esse exemplo é legal, Fernando, mas o que mais tem de legal para a gente ver dessa imagem aí? A gente tem algumas imagens que são eventualmente interessantes a gente dar uma olhada. Por exemplo aqui, essa menininha. Tá? Então, se eu estiver trabalhando com a minha imagem de ferramenta líquida, eu posso emagrecer a menininha aqui. Ela está bem bochechuda, né? Ó. Eu posso emagrecer um pouquinho a menina aqui. Ó. Quero deixar o detalhe do rostinho dela um pouquinho menor. E aí a gente tem essa imagem já com a ferramenta Liquify, já com um padrão menor. Tá? Então, assim, de uma maneira super simples, eu venho aqui e edito esse arquivo com o arquivo PSD que eu abri aqui, sem problema nenhum. Deixa eu ver se eu estou com 2 layers nele aqui, para a gente dar uma olhada aqui nos objetos. Tá? Então, basicamente isso, a gente tem a ferramenta Liquify trabalhando para a gente dessa maneira. Ok? Outra ferramenta que pediram para a gente, que é super interessante, a gente tem agora, são os pincéis. Pincéis, agora a gente tem pincéis personalizados com pré-visualização aqui em tempo real, muito parecido com o que a gente tem no Painter, tá, pessoal? Então é bem interessante a gente trabalhar com os pincéis aqui no Photopaint de uma maneira muito parecida com dicas que a gente pegou dos artistas que trabalham com Painter. Outra ferramenta interessante que nós temos aqui é a ferramenta máscara de plano, pessoal. Essa ferramenta é muito legal. O que eu posso fazer? Eu posso trabalhar com a máscara de plano aqui, eu posso ampliar, posso dar giro a partir daqui, eu posso dar giro a partir do meu cursor do mouse mesmo, pegar um ângulo de uma rua lá de Ottawa, alguma coisa assim, aumentar a área de transparência, esse tipo de coisa toda. E eu fiz uma máscara a partir desse ambiente aqui. E eu vou lá nas minhas ferramentas de efeitos e vou pedir um desfocar novo, aqui um desfocar bokeh, que a gente chama, e a gente vai ter aquele efeito de tilt image, ok? Eu tenho todas as opções de quantidade de desfocagem, de visualização, dou um OK aqui,
e a gente vai ver que a imagem ficou com uma máscara de desfocagem ali, perfeita com aquele sistema de tilt image. Além disso, o que o pessoal pediu também para a gente, e a gente colocou aqui? Nas minhas ferramentas de efeito, câmera, eu tenho lá a máquina do tempo. Máquina do tempo são aqueles efeitos tradicionais que a gente tem de visualização, por exemplo, no Instagram. Tá? É uma ferramenta que a gente já tem há muito tempo lá dentro do PaintShop Pro, da Corel, né? E a gente tem ela disponível agora para se utilizar aqui no PhotoPaint. Então eu escolho aqui qual é a margem de tempo que eu quero usar, dou OK, e olha o que é interessante, pessoal. Se eu estou utilizando o PhotoPaint dentro do CorelDRAW, eu dou um concluir edição, fecho o PhotoPaint, e ele vai salvar ela já editada para mim na minha área de trabalho. Tá? Ferramenta muito poderosa, a gente trabalhar com o PhotoPaint direto a partir do CorelDRAW, ok? Pessoal, saída para qualquer tipo de formato e mídia. O que é interessante vocês saberem? O CorelDRAW é a ferramenta que tem o maior número de padrões de mercado. A gente trabalha desde os formatos mais atuais de PSD, aí PDF, EPS, arquivos de AutoCAD, arquivos de Illustrator, arquivos de Photoshop, arquivos doc, os mais diversos, e a gente consegue gerar diversos tipos de saída para diversos formatos de impressão e de produtos. Ok? Eu queria aproveitar esse momento para falar de dois aplicativos para vocês que vêm junto com o lançamento do CorelDRAW. Para quem é usuário de iPhone, para iOS 7 a gente tem essa nova ferramenta aqui chamada Patterns. O que a ferramenta Patterns faz, gente? Ela é uma geração, uma ferramenta geradora de padrões de textura em tempo real. Ok? Eu vou dar um zoom aqui para vocês verem. O que ela faz, pessoal? Você instala essa ferramenta, ela é totalmente free, está lá na Apple Store agora disponível para vocês. Você fotografa o objeto que você quer e a partir dessa ferramenta você faz o teu padrão de textura. Além disso, esse padrão de textura vai ter todos aqueles sistemas que eu mostrei para vocês de padrões de textura que a gente tem no CorelDRAW compartilhado aqui no Content Exchange. Então, se vocês derem uma olhada aqui nessa parte de cima do zoom, a gente tem como favoritar, tem como dar mais votos, menos votos e tudo mais, deixar ela compartilhada direto para a comunidade no Content Share ou compartilhar ela, por exemplo, no Facebook da vida. Uma outra ferramenta interessante que a gente tem é para o Windows 8 e para tablets com o Windows Touch, por exemplo, que ele está lá dentro da Apple Store, da Application Store do Windows 8.1 em diante, chamado Designs. Tá? O que é o Designs, pessoal? Se eu for lá na minha ferramenta, no meu Start aqui do Windows 8, vocês vão ver que ele é um aplicativo que funciona dentro do Windows 8.1 com designs compartilhados e com bandejas que eu posso ter aqui compartilhadas também com o meu Corel Connect, para a gente ter diversas dicas e diversos compartilhamentos de imagens que estão lá no Flickr, que estão lá na comunidade de CorelDRAW, que estão nos mais diversos locais. Ok? Voltando aqui. Parte de comercialização, gente. Vamos só dar uma olhada rápida aqui, que a gente já está terminando. O nosso prazo já estourou há um pouco de tempo, infelizmente, por causa dessa nossa falha no sistema de transmissão. Mas não tem problema. Como é que a gente está comercializando o CorelDRAW hoje, pessoal? Licenças perpétuas de CorelDRAW X7, tá bom? A gente está vendendo a partir de caixinha, full ou download. O que isso explica para a gente, pessoal? Se eu tenho, por exemplo, um Ultrabook que não tem leitor de DVD, dentro da caixinha tem lá um QR Code que você pode só fotografar ou entrar no link e fazer um download dessa versão para sua máquina. Então você tem a caixinha, tem tudo, tem a tua mídia lá de backup, por exemplo, mas pode fazer o download a partir da tua licença da caixinha. Não tem problema nenhum. Tá? A gente está trabalhando também com upgrade de versões, para vocês saberem, é possível fazer upgrade desde o CorelDRAW X4. Então se eu tiver um X4, X5 ou X6, eu faço upgrade pela metade do preço, praticamente. Tá? A gente tem licenciamento por volume, então para quem precisa de mais de uma licença. A gente tem licenciamento também por volume para a versão corporativa, versão acadêmica e versões também para estudantes, tá? Com desconto para estudantes. Existe o sistema de assinatura do CorelDRAW Graphics Suite hoje em dia também. A gente tem assinaturas de 30 dias, assinaturas de 1 ano, vendidas pelo canal tradicional, tá, pessoal? Quem está aqui no Brasil pode comprar essas assinaturas também pelo canal tradicional, as assinaturas de 1 ano. 30 dias só pela aplicação e assinaturas por volume também, ok? E tem também um sistema de membership. Então, vocês viram eu trabalhando até agora com o sistema de membership. Eu sou um usuário padrão de membership do meu CorelDRAW, essa versão que eu estou utilizando aqui. Se vocês dessem uma olhada,
eu tenho um quadradinho com o S laranja aqui em cima, e ele mostra que eu sou um usuário padrão, eu sou um membership padrão. Tá? Eu vou abrir aqui o nosso sistema do Corel Connect. Na verdade, eu vou lançar o aplicativo inteiro para vocês verem que fica mais interessante. Por quê, pessoal? Porque a gente aqui, a partir do Connect, eu consigo trabalhar com novos conteúdos. Que novos conteúdos são esses? Se eu sou um Standard Membership, eu tenho os últimos updates de desempenho e estabilidade, tenho toda a parte do Content Exchange, essa parte que eu mostrei para vocês, da gente fazer compartilhamento aí de novos padrões de textura, padrões de gradiente, padrões de bitmap, está tudo disponível lá. Os padrões que eu gerar a partir do meu aplicativo no iOS está disponível lá. O Corel Website Creator está disponível para download, mas no Premium Membership a gente tem acesso a algumas ferramentas a mais. Tudo do Standard, mais conteúdo exclusivo do Content Exchange. Então o meu quadradinho ele não será mais amarelo, ele vai ser azul. Acesso antecipado a novos recursos. Então, por exemplo, para vocês terem uma ideia, o Font Playground ele foi lançado para a versão X7. Mas quem tinha o Premium Membership no CorelDRAW X6 e teve a atualização do X6.4, já teve acesso ao Font Playground. Por quê? Porque ele tinha um acesso de Premium Membership. Tá? Então a gente dá acesso a novos recursos das próximas ferramentas para quem tem Premium Membership. Quem era Premium Membership, por exemplo, no CorelDRAW X6, teve download gratuito já da versão X7. Okay? Então todos esses benefícios estão disponíveis para quem tem o Premium Membership. Falei para vocês que a gente tem o Corel Connect para fazer a conexão entre todos esses aplicativos. Eu vou abrir ele como um aplicativo inteiro à parte aqui para a gente dar uma olhada, e vocês vão perceber que se vocês, utilizando a de vocês fazem buscas, ó, eu tenho lá o meu Content Exchange aqui, ó, onde estão todas as fotos que eu utilizei, todos os padrões de bitmap e tudo mais, ele está todo aqui dentro. Tá? Se eu for fazer algum tipo de busca aqui, por exemplo, de vetores e tudo mais, ele vai me dar essas buscas. Se eu tirar aqui os meus links de CorelDRAW e CorelDRAW X7, que são conteúdos que eu tenho, eles vão aparecer automaticamente no momento que eu estiver conectado como assinatura standard. Por quê? Porque eu tenho um Szinho vermelho aqui. Tá? Se eu tenho um Szinho azul, a gente tem um conteúdo bem maior sendo aberto aqui a partir dessa área de trabalho do Corel Connect. Ok? Para quem não conhece o Corel Connect, eu indico utilizar. Tá, A gente só procura os objetos aqui, clica daqui para cá, volta lá no CorelDRAW e pede para ver a bandeja, e você automaticamente tem lá nas bandejas todo o conteúdo que você buscou pronto para ser utilizado, ok, pessoal? Para quem não conhece isso, é uma versão, ele foi atualizado, está todo direcionado ao Content Exchange, a gente tem como utilizar também da mesma maneira que a gente utilizava lá nas versões anteriores do CorelDRAW, ok? Requerimento de sistema, pessoal. Foi descontinuado para o Windows Vista, por quê? Porque, na verdade, basicamente, a Microsoft vai parar com o sistema de upgrades e especificamente de suporte para as versões anteriores. Então, o Windows 8, 8.1, o Windows 7 também roda sem problema nenhum. Né? A gente precisa de uma configuração bem light para que ele esteja rodando, então, a partir de uma máquina com Core 2 Duo, 2 GB de RAM é o mínimo necessário para a instalação, 1 GB de disco. Tela multitouch, mouse ou tablet, como eu já disse, ele é totalmente multitouch, então a gente consegue trabalhar com os multitouches. E a gente precisa de conexão de internet para algumas funções, como a gente viu no QR Code, para a gente fazer o Content Exchange funcionar, diversas outras funções que a gente precisa aí que o CorelDRAW funcione nesse ambiente. Disponibilidade, pessoal. Ele está disponível desde o dia 27 de março, foi o lançamento oficial. Ele está disponível aqui no Brasil já desde o dia 7 de abril, com licenças e manutenções no seu parceiro predileto, aí no nosso canal de revendedores tradicional, vocês conseguem já utilizar. O que é interessante também saber, me interessei muito, gostei muito do CorelDRAW, quero testar todas essas novas funcionalidades. Ele já está disponível lá no nosso site para download, faz o teste de 30 dias, dá uma olhada em todas nesse resumo que a gente está passando aqui. É a suíte profissional de design gráfico super completa, uma das mais utilizadas no mundo. A gente tem, como eu falei, 15 milhões de usuários no mundo. Todas as ferramentas novas e versáteis de desenho, todo o conteúdo extra, essa comunidade nova para a gente trabalhar com esse Content Exchange,
As ferramentas do Photopaint, que são muito poderosas para a gente utilizar agora. Organização de conteúdo em múltiplas bandejas, que é o Corel Connect. O software de design de site, você consegue fazer download a partir da tua conta lá do CorelDRAW, mesmo sendo uma conta standard. Eu indico que todos façam uma conta standard, pelo menos, para a gente já ter acesso a tudo que está lá, as atualizações da tua conta lá dentro do painel da Corel. Compatibilidade com todos os formatos de arquivo do mercado e suporte 64 bits nativo, tá? Alta resolução para displays de alto DPI, 1080p, a gente tem todas essas funções no novo CorelDRAW Graphics Suite X7. Ok, pessoal? Eu estou deixando meus contatos aqui, nós vamos abrir para algumas perguntas que o Rodrigo tem ali. Na verdade, como o sistema caiu, a gente tem poucas perguntas, ele está respondendo diversas perguntas aqui no decorrer da apresentação. Essas perguntas vão ficar salvas. As perguntas que vocês tiverem, como a gente está, ele está respondendo em tempo real e o nosso tempo está super escasso porque a gente caiu com a conexão por alguns momentos, mandem essas perguntas ou pelo painel lá que o Rodrigo está segurando a apresentação por mais um tempo, ou para fernando.soares@corel.com. Ok? As perguntas todas serão respondidas. Eu peço desculpa pelo contratempo que nós tivemos de conexão e de transmissão. Acontece em transmissões ao vivo. Mas os nossos contatos estão aí, para quem quiser um mais rápido, só dá um print screen aí, já fica com o fernando.soares@corel.com salvo, e a gente vai se falando no decorrer da semana. Espero que vocês participem dos próximos webinars, eles vão ter temas, a gente vai ter webinars dos Masters da Corel, nós vamos ter temas direcionados à criação de folhetos, à criação de jornais, a criações para diversas áreas, diversos mercados, e espero contar com vocês. Muito obrigado pelo interesse de vocês na nossa apresentação. Muito obrigado por utilizarem o CorelDRAW X7 e mantenham contato com a gente, tá, pessoal? A gente quer, a partir de agora, manter um contato mais extenso com vocês e trazer diversas novidades aí para os usuários de CorelDRAW no Brasil. Ok? Muito obrigado pela presença, muito obrigado pela atenção. Vamos nos falando, pessoal. Obrigado.